continuando o vídeo, de que elas transmutem para algo positivo, para algo favorável, aí então eu estou estabelecendo a quarta dimensão, que é entender que não sou só eu no mundo, que não sou só eu que tenho necessidades e que muitas vezes as minhas mudanças são necessárias para melhorar o meio, melhorar as relações e para melhorar a convivência com os outros. E dos outros a mesma coisa, e que a conciliação muitas vezes é o fator fundamental para que a gente possa retomar processos que a gente já não dá mais conta, que a gente já foi longe demais, talvez, até em determinadas atitudes, e precise retomar, voltar atrás, para poder encontrar o ponto onde nos perdemos, o ponto onde deixamos de amar e de conciliar incondicionalmente, para recuperá-lo e a partir dali seguir novamente a passos aí então mais rápidos, mais largos, mais fortes, mais firmes, no sentido de que essa caminhada já foi feita, eu já compreendo os meus erros e eu já consigo, junto com o outro e talvez até individualmente, trilhar esse caminho, porém compreendendo que da mesma forma que eu desenvolvo uma resiliência, uma empatia, uma flexibilidade comigo mesma, eu também desenvolvo com o outro em relação aos erros que ele comete. Ninguém aqui nesta terra encarnado não comete algum erro em algum momento, em alguma situação. Tampouco o contrário, né? Então, a importância da gente ir se conhecendo, se reconhecendo e exercitando realmente esses processos de ir se melhorando, de ir compreendendo e avançando no sentido da simpatia para a causa do outro, para que a gente possa trilhar caminhos mais firmes, mais seguros em relação a uma evolução não só para nós, mas também para o outro. E aí, então, a gente tem essa compreensão de que eu, enquanto espírito, que já reconheço as minhas necessidades básicas, que já reconheço o social que me envolve, que já reconheço quem eu sou dentro desse social e o outro dentro desse social e consigo compreendê-lo, respeitá-lo e conviver pacificamente com ele, apesar e também a partir das diferenças, aí eu desenvolvo então uma condição positiva de criar uma realidade melhor, mais próspera, mais harmônica, mais equilibrada e que inclusive cria condições físicas, né? Então, muitas profissões são criadas por essa necessidade, mas também por essa vontade, por esse empreendedorismo, por essa certeza de que já se tem a maturidade para ir construindo isso mesmo, que vai evoluindo e vai evoluindo ao longo do tempo, no sentido de ir aprimorando não só a mim, não só ao outro, mas ao mundo também, e cada um fazendo a sua parte como gotas nesse oceano que forma então essa relação do todo. É eu criar a minha realidade. E aí eu estou num patamar realmente de energia mais sutil, mais sublime, porém mais concentrada, mais focada, mais direcionada para objetivos nobres, objetivos positivos, objetivos harmônicos, equilibrados. E aí há que se ter um desprendimento, né? Para além de questões místicas impossíveis, um desprendimento de determinadas condições. Às vezes, um desprendimento do instinto, buscando uma racionalidade, buscando uma reflexão. Às vezes, do social, quando eu preciso demandar um esforço mais individual, ou trabalhando coletivamente, quando o esforço é social. Também no sentido de um autoaprimoramento, que também auxilia e é exemplo e é patamar para o outro, porém nós nunca competimos com o outro, nós competimos sempre conosco mesmo, nós somos o nosso principal desafio de melhoria, de ser melhor a cada dia, chegando então a estabelecer esse amor incondicional, esse amor que respeita acima das diferenças e apesar das diferenças, fazendo com que se cocrie uma realidade mais positiva, onde
determinadas condições são criadas com a finalidade de que todos compartilhem, todos recebam, todos colham os louros, as graças, os resultados de todas essas conquistas, de todas essas situações desenvolvidas. Então, a gente avaliando cada dimensão, a gente percebe às vezes no patamar das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das emoções que nós manifestamos mediante esses pensamentos, esses sentimentos, o quanto nós estamos mais próximos ou mais afastados, né, de uma determinada dimensão. Então, se eu acho sempre no sentido de estar tentando me defender, é porque eu ainda estou no instinto, eu ainda não desenvolvi aquele conhecimento de quem eu sou, da força, da potência que eu tenho para efetivamente construir o meu ego de forma a me fortalecer numa decisão que eu tome, né? Quando eu ainda sou individualista no sentido das minhas decisões, onde eu não pondero as consequências das minhas atitudes, eu ainda estou agindo muito na primeira e na terceira dimensão e estou deixando a segunda dimensão de lado. Quando eu trabalho o sentido da minha melhoria, porém só me beneficiando, no sentido de que eu me volto só para mim mesmo o tempo todo, apesar de que é importante esse autocuidado, eu estou estagnando numa terceira dimensão. E o sentido é ir transitando entre todas, porque transitar entre todas de forma harmônica e equilibrada é chegar na quinta dimensão. E nesse trânsito, eu preciso compreender que o outro tem a sua caminhada, que eu tenho a minha caminhada, que o planeta tem as suas limitações e que todas as criações aqui demandam um tempo, um respeito, uma consideração, e isso desenvolve um amor incondicional, uma aceitação que me permite, então, comungar de todas essas dimensões e chegar, então, a uma condição de energia mais sutil, de ser o espírito, a alma, o anima, né? Na sua consciência plena e que então cria as condições físicas que nós conhecemos. E isso não é nem uma alegoria, nem algo sobrenatural. Vamos pensar, por exemplo, numa caneta. Quando se desenvolveu uma caneta que não existe no meio ambiente de forma natural, houve alguém que empreendeu um esforço no sentido de pensar, refletir, criar, projetar, porque ela não existia. Então, é possível criar uma realidade física a partir do nosso desenvolvimento. E a pessoa, ela não criou uma caneta para si, por mais que isso melhorasse bastante as condições, as ferramentas de trabalho para ela. Mas ela viu nisso também, além de um negócio, uma fonte de renda, e não tem nada de ruim nisso, você querer prosperar, você querer perceber valores materiais, mas também de uma utilidade, de um avanço, onde eu poderia então transitar de forma portátil com esses elementos e onde eu fosse, eu poder registrar no caderno, registrar então com a caneta, com o lápis, os elementos que iam acontecendo durante o percurso, né? Sem a necessidade de me afastar desses registros. E quando a gente fala das outras tecnologias que vieram depois, muito mais, as ciências, as profissões, tudo o que nós fomos alcançando, inclusive as melhorias das condições físicas, quando a gente fala nos exames avançados, quando a gente pensa, né, nos remédios sofisticados, nas terapias que existem, inclusive holísticas, enfim, é todo um patamar de desenvolvimento cognitivo, mental, emocional, que vai nos propiciando criar esses elementos que não existiam num processo de evolução, que não é só meu, que não é só teu, mas que é de todos. E que todos devem se apropriar no sentido de fazer com ele o melhor uso e aprimorar,
num sentido de progredir de uma forma sustentável, de uma forma que não cause prejuízos ou cause o menor prejuízo possível para o meio e para o outro. Eu agradeço imensamente quem assistiu o canal. Vão ficar 2 vídeos, mas houve a necessidade porque o programa pediu para atualizar o celular no mesmo momento e acabou que os vídeos separaram. Mas aí eu vou lançar os 2. Eu desejo uma semana abençoada, maravilhosa, de cocriações muito positivas, de muito trânsito entre as dimensões, principalmente no sentido de primar em desenvolver mais as dimensões mais elevadas que nos permitem então essa evolução, mas sem deixar de lado as outras dimensões que são importantes, porque é o todo que soma e que faz a gente realmente um indivíduo melhor a cada dia. Gratidão infinita, até o próximo encontro.